graça e a paz do Senhor Jesus. Quinto episódio da nossa série O Fruto do Espírito, onde nós estamos aprendendo e falando um pouco sobre das características que o fruto tem e nos proporciona. Nós temos falado anteriormente que o fruto ele possui 9 características, né? A gente apelidou carinhosamente de gomo por se chamar fruto do Espírito, né? Então, nós hoje vamos falar sobre a benignidade, ou em algumas versões fala amabilidade, né? Que é a forma a forma de como tratamos as pessoas, né? Então, quando a gente tem a amabilidade ou a benignidade na nossa vida, a forma como tratamos as pessoas, ela muda, porque nós começamos a enxergar as pessoas como Deus enxerga. Eu não enxergo ela como o meu olho carnal, porque automaticamente quando nós olhamos pelos nossos olhos normais, né, a gente tem sempre a tendência de julgar. Né? Eu vou dar um exemplo de quando algum irmão falha, ou alguém erra conosco, ou alguém erra de certa forma. Né? Então, se eu vou olhar pelo meu olhar humano, eu vou julgá-la, eu vou dizer que ela está errada, que fez porque quis. Mas quando eu tenho a benignidade na minha vida, quando essa característica do fruto, ela cresce dentro de mim, então eu passo a olhar para a pessoa como Deus enxerga. Eu enxergo ela com compaixão, com misericórdia, eu sou generoso. Eu sou bondoso também, de certa forma, com o meu próximo. Então, a benignidade e a bondade, eles são interligados, né? Um complementa o outro, assim como todas as outras características, mas eles dois em específico, porque eles são têm a mesma finalidade, mas com características diferentes, porque enquanto a benignidade ela está relacionada com o caráter da pessoa, a bondade consiste nas atitudes dela. Né? Então, a pessoa bondosa, a bondade do fruto, ela está ligada à ação, à atitude que eu tenho com o meu próximo. Né? É quando eu sou bom em atitudes, expressado em ações. E a benignidade é o meu caráter em si. É como eu trato a pessoa em questão de relacionamento. É como eu a enxergo, como eu a trato, como eu a ajudo, como eu falo. Né? Então a benignidade, ela ela está interligada também com o amor, né? De certa forma, porque ela me aconselha a estar sempre olhando o meu irmão como Jesus olharia, como Deus. Então, eu vou estar sempre olhando ele com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar da graça. Muitas vezes o meu irmão pecou, às vezes se desviou, às vezes caiu, desistiu da fé, às vezes ele cometeu um erro gravíssimo. E então, quando eu sou uma pessoa benigna, quando eu tenho essa característica na minha vida, eu olho para ele com o olhar de Deus, porque Deus, ele ama o pecador, mas abomina o seu pecado. Então isso é muito importante. Quando eu estou em pecado, ou quando eu peco, quando eu cometo um erro, não quer dizer que Deus não me ama. Pelo contrário, Deus, ele me ama, ele não ama o meu pecado. Então Deus me ama, Deus me aceita, mas não aceita o meu pecado. Por isso que ele diz, seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Ou arrependa-te do seu pecado, confesse e deixe, para que você alcance a misericórdia. Então nós vemos que Deus, ele nos ama, independente do meu pecado, mas ele não ama o meu pecado. Então quando eu chego ao Pai, automaticamente eu preciso me arrepender dos meus pecados. Então Jesus Cristo morreu na cruz para que os meus pecados fossem perdoados. Então, a partir dali, eu tive livre acesso a Deus. Então, quando eu estou em pecado, eu peço perdão a Ele, me arrependo, eu confesso e alcanço a misericórdia. Então, quando eu sou uma pessoa benigna,
eu coloco as pessoas em primeiro lugar. Eu renuncio o meu eu e coloco as pessoas em primeiro, para que eu ali mostre o amor de Cristo na minha vida. Eu mostro para esta pessoa que o Cristo que está em mim e que me ama, a ama também. Então, o amor que eu recebo do Pai é o mesmo amor a que eu vou amar o meu próximo. Então, a gente entende que benignidade, ela está ligada à bondade, mas elas têm uma divisão. Então, enquanto a benignidade está relacionada à virtude, ao caráter do indivíduo, da pessoa, a bondade ela está ligada às ações, ao ato, à ação de fazer algo por alguém. Só que isso nós vamos falar no próximo episódio. Então, quando eu sou uma pessoa benigna, então eu consigo olhar o meu próximo e amá-lo para que assim eu consiga ajudá-lo. Nós vemos esse exemplo bem claro quando Jesus está diante daquela mulher que foi pega em adultério. Já falei dessa palavra aqui algumas vezes, mas demonstra o olhar de Cristo para alguém pecador, para alguém que transgrediu alguma lei. As pessoas chegam e falam: Ei, Jesus, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. O que tu mandas fazer? O que tu faz? Então Jesus olha para eles e fala: olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí o texto nos ensina que de um a um foram deixando as pedras e sumiram. E aí Jesus fala: olha, mulher, onde estão os teus acusadores? Vai, não peques mais. Então ali Deus demonstra a compaixão, a misericórdia, o amor dele. Fala assim: olha, eu te amo, mas eu abomino o seu pecado. Então os seus pecados agora estão perdoados. Agora em diante, não peques mais. Então eu morri por você, eu te amo, mas não amo o seu pecado. Então eu morri por te amar para que você não tenha mais este pecado na sua vida. Então a benignidade é quando eu coloco as pessoas em primeiro lugar. É quando eu deixo o meu eu e ajudo ao próximo. É quando eu passo por cima da minha opinião, da minha vontade e ajudo a um próximo porque Cristo assim faria da mesma forma. E isso acontece muitas vezes quando alguém faz algo comigo. Muitas vezes alguém me fere, muitas vezes alguém comete algum pecado comigo e eu tenho que exercer o perdão, mas também tenho que ser benigno. Eu tenho que olhar com a compaixão, com a misericórdia. Eu tenho que olhar para ele e dizer: olha, se fosse por mim, eu te julgaria, eu não te aceitaria, eu talvez desferiria palavras duras para você. Mas como eu tenho a benignidade do Senhor na minha vida, eu te amo em Cristo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu coloco você acima do meu eu. Eu venho e estendo a mão para você. Então eu demonstro a compaixão, a misericórdia. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas morrendo espiritualmente por conta de julgamentos equivocados. Algo que Jesus não manda fazer. Jesus não mandou nós julgarmos o nosso próximo, mas sim o amá-lo, o ajudá-lo. É o mandamento. É amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não é julgarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele é o nosso advogado. Ele julga a mim e a sua causa. Então não cabe a mim julgar o meu irmão. Não cabe a mim olhar para ele com um olhar de reprovação. O meu irmão talvez tropeçou durante a sua caminhada, errou, pecou, caiu. E como eu tenho olhado para ele? Porque a forma com que eu ajo com ele, a forma com que eu olho para ele, vai determinar se ele vai se levantar ou se vai cair de vez. Então a forma com que eu trato ele, se eu vou tratá-lo com misericórdia, com compaixão, com generosidade, vai determinar se ele vai se reerguer ou se ele vai cair de vez.
Ou se em vez de eu olhar dessa forma, eu vou olhar julgando ele, criticando ele, dizendo, você caiu porque não vigiou, caiu porque errou mesmo, caiu porque você é falho. É isso que dá. Não ouviu a voz, não escutou os conselhos, sabe? Isso para uma pessoa que está caída é como se você estivesse terminando de derrubá-la. É como se a pessoa já estivesse ali caída, mas mesmo assim você ainda continua a pisar. Então Cristo não ensina isso. Mas isso provém da nossa carne. A nossa carne faz isso. A minha vontade carnal faz isso. O meu ser humano carnal, ele vai fazer dessa forma. Por isso que o fruto do Espírito, quando está em mim, essa característica, ela brota dentro de mim, para que eu consiga fazer dessa forma, como um cristão, como um servo de Deus. Então, essa característica, ela cresce dentro de mim, a ponto de eu olhar e amar o meu próximo. Porque como eu vou ensinar o meu irmão que ele que ele pecou ou que ele errou, ou como eu vou ensiná-lo a andar no caminho correto, se antes disso eu vou olhar com um olhar de julgamento. Em vez de eu demonstrar compaixão e misericórdia, como Cristo faria, eu demonstro repúdio, eu demonstro reprovação. Então muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque nós não estamos alimentando essa característica do fruto do Espírito. Eu quero deixar claro isso, irmãos, porque este fruto é o fruto do Espírito Santo de Deus, aquele que habita em mim e em você. Então, quanto mais eu exerço, quanto mais eu alimento, quanto mais eu me encho da presença dele, o fruto brota e cresce dentro de mim. Então, uma vez que ele cresce e ele floresce, então as características florescem em mim. Mas eu preciso estar constantemente regando o meu fruto. Porque uma árvore, ela não dá fruto só uma vez. Uma árvore, você não precisa molhar só uma vez. A árvore dá fruto durante 1, 2, 3 vezes por ano, ou até mais. Mas se eu não cuido da árvore, se eu não rego a árvore, se eu não ponho adubo na árvore, se eu não podo a árvore, então os frutos se retardam ou até mesmo a árvore morre. Então não basta eu achar que, não, então eu tenho fruto, amém, as características, 1 mês, 2, eu estou lá firme com as minhas características do fruto, eu sou bondoso, eu sou benigno, eu sou longânimo, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho amor, e 1, 2 meses, mas aí eu não rego mais, eu não alimento mais o espírito, e aí a carne vai aflorando. E aí entra no início do capítulo de Gálatas 5 que diz que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Um opõe-se ao outro. Então, se eu paro de alimentar o espírito, a minha raiz ela vai ficar sem alimento. E aí a árvore não pode dar o fruto. E aí é onde a carne afloresce. E aí ela vem com as suas obras. E aí é onde eu caio. E é onde eu entro em pecado. É onde eu desisto da fé. E é onde eu saio da presença de Deus. Então lembre disso. É preciso regar o Espírito para que o fruto ele permaneça e as características elas possam florar. E como em todos os episódios eu tenho falado, não tem como eu só ter uma ou outra característica do fruto do Espírito. Não dá. Eu não posso escolher qual que eu quero, porque não são os frutos do Espírito. Porque se fosse os frutos, eu poderia talvez escolher qual fruto, assim como são os dons do Espírito, que são vários e Deus dá a cada um conforme Ele acha bem para cada um. Mas aí são vários. Eu posso ter os todos, mas também posso ter só alguns. Um dos dons do Espírito é falar em línguas estranhas, é profetizar, é interpretação de línguas. Então são vários e nem todos têm todos. Mas o fruto do Espírito é diferente, porque é um fruto que tem várias características, vários gomos.
Então, quando o fruto nasce, ele nasce com os 9, ele não nasce só com 2. Ele não nasce só com 1. Então, se o fruto do Espírito brotou dentro de mim, eu tenho as 9 características. Então, como eu sempre tenho repetido, se eu pratico só uma ou outra, então eu não tenho o fruto do Espírito em mim. Na verdade, eu estou praticando de mim mesmo. Então, é preciso que nós venhamos entender isso. Então, pratique a benignidade. Seja benigno com as pessoas. O que é ser benigno, então, irmão? É ser misericordioso. Ter compaixão das pessoas. E o principal, para mim, que define a palavra benignidade, é olhar as pessoas como Deus enxerga. Olhe para o teu próximo como Jesus, como Deus olharia para ele. Porque eu sei que é dessa forma que você gostaria de ser olhado. Se coloque no lugar da pessoa. Como você gostaria de ser olhado quando você estivesse numa situação parecida? Você gostaria que tivessem sido benignos com você? Então que nós venhamos ser da mesma forma. Então que a benignidade do Senhor cresça na tua vida. Para que assim você entenda que característica é essa. Para que você venha aprender a aplicar. Então o Senhor, Ele está nos ensinando através dessa série, não só ter o fruto, mas como aplicar as características. E em que áreas eu aplico cada característica. Então, entenda que a benignidade é dessa forma. É como eu enxergo o meu próximo. É como eu me relaciono. É o meu caráter cristão. Como um cristão, como eu devo tratar as pessoas. Então que essa palavra possa ter te abençoado, que você entenda o que o Senhor quer nos ensinar através dessa série, com as características do fruto do Espírito. Amém? Não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhe com alguém, para que você abençoe a vida de outra pessoa. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim quando uma nova série sair, o YouTube vai te avisar. Amém? Fique com Deus.